Aleluia. Mas Ele é fiel, irmão. Queria dividir com os irmãos o livro de Salmos 23, salmo bem conhecido, né? E cada dia que passa eu tenho visto nessa casa de oração as coisas se encaminhando sempre para o mesmo propósito, né? As ministrações, presbítero Marcelo, missionária Norma, nosso irmão Antônio também. E eu vejo que a palavra, ela vai sempre caminhando para o mesmo lugar, o mesmo caminho, falando sobre fé, esperar, paciência, posicionamento, caráter diante do Senhor. Porque muitas das vezes é muito fácil a gente ser crente aqui dentro da igreja no templo, né? O presbítero Carlos dá um sorriso bonitinho, mas em toda a nossa maneira de viver, diariamente, como é que nós temos se comportado quando nós não estamos debaixo dos olhos do nosso irmão, que aos domingos está aqui com a gente, louvando e bendizendo o Senhor? A Bíblia fala que o Senhor tem procurado verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e verdade. E muitas das vezes as pessoas acham que adorar em espírito e verdade, irmão, é você chegar aqui, louvar o Senhor, chorar, abrir seu coração e se encher, até sente a presença, até fala em línguas estranhas. Mas quando sai da porta para fora, acabou. Foi só uma marola que passou, né? E você sentiu a presença. Aí você pergunta, o que foi pregado? O que foi ministrado? Qual foi a palavra devocional? Já esqueceu. Então é necessário que nós viemos chegar aqui aos domingos e nos alimentar, e da mesma maneira que nós tratamos nossos irmãos aqui dentro, que a gente venha tentar fazer o mesmo lá fora, no campo de batalha. Aqui a gente só vem se alimentar. Aqui a gente só vem se fortalecer, ganhar força para mais uma semana de luta, de adversidade que a gente vai passar lá fora e de batalha. Mas antes de eu ministrar, o Senhor colocou no meu coração para me louvar o hino da harpa, o hino 17 da harpa cristã. Aleluia. Amém? Bem rapidinho. Nas horas que passo pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce para mim. Jesus me convida que eu suba para si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o lago, da ave o carpido de doce amor, me fala sentidos, acordes do céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. O Senhor colocou esse louvor no meu coração, e aquilo que o Senhor pede para a gente fazer, a gente tem que fazer. Amém? Amém. Então vamos fazer menção da palavra do Senhor no Salmo 23, um salmo bem conhecido, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas
da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu és comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me guiarão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Essa palavra ela me chama muito a atenção. Eu já ministrei algumas vezes essa mensagem, mas Deus me deu outra visão dessa mensagem. E eu procurando lá nos meus arquivos de anos, e o Senhor me trouxe à memória essa mensagem. Eu diria que boa tradução para essa verdade poderia ser: o Senhor é o meu pastor e não sentirei falta de nada. Amém. Há pessoas que têm muito e sentem falta de algo, enquanto outros, com quase nada, sentem-se satisfeitos. Amém. Davi disse estas palavras, expressando o sentimento de gratidão pelo que Deus lhe dava. E do mesmo modo que cuidava de suas ovelhas, não deixando faltar nada. Deus também, aleluia, cuida de nós. Quando Jesus é o nosso pastor, sentimos satisfação interior e tudo fica bom. Temos a água da vida que nos sacia e o pão da vida que nos sustenta. E Davi, quando ele vem falando sobre o Salmo 23, quando ele vem narrando o Salmo 23, ele vem falando que de nada ele sentia falta. E o que me traz à memória, muitas das vezes nos entristecemos, é que nós vemos tantas pessoas com muito, e mesmo assim ainda murmura, ainda reclama, ainda acha que é pouco. Olha só como é que é extraordinário o nosso Senhor. Nós estamos aqui nessa noite de frio, hein? Mas o Senhor ele tem nos proporcionado uma cadeira para a gente sentarmos, ouvir uma palavra, nos alimentar da palavra. A palavra não é minha, a palavra é do Senhor. O presbítero Carlos não tem nada para te oferecer. Se você olhar para mim, você vai cair, mas se você olhar para o Senhor, assim como o salmista Davi vem dizendo, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Pode ter certeza que o Senhor não vai deixar faltar nada. Como Ele não tem deixado faltar nada nem para mim, nem para você. De repente você tem procurado assim, poxa Senhor, mas eu queria tanto aquilo e até agora o Senhor não me deu. Mas muitas das vezes o Senhor tem coisas que o Senhor não nos dá, até mesmo para que nós não viemos nos desviar do caminho dEle. Eu costumo dizer que tem pessoas, irmãos, que Deus pode dar milhões, trilhões, mas tem pessoas que Deus não pode dar uma bicicleta, porque senão ele se desvia do caminho do Senhor. E o Senhor sabe o que tem dentro do coração de cada um. Tem pessoas que se ensoberbecem com muito pouco. E o Senhor, que é o meu Pai, que é o seu Pai, Ele conhece o meu e o seu coração. Olha o que o salmista Davi vem dizendo, que Ele é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele vem falando aqui, ó, no verso 5, no
no verso 6, no 5, no 4 e no 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quando o salmista vem falando sobre isso, nós sabemos que o salmista Davi, ele era pastor. A Bíblia fala, os estudiosos falam que existia um lugar que se chamava o Vale da Sombra da Morte. E ele tinha que passar com as suas poucas ovelhas ali. E muitas das vezes, quando Davi passava com as suas poucas ovelhas, se a gente for parar e analisar, toda ovelha, quando está com a lã alta, se ela abaixa o pescoço para se alimentar, aparece o pescoço. E as pernas também, os pés das ovelhas, elas são sem pelo, sem a lã. E segundo os estudiosos, o que Davi fazia? Davi ele passava o azeite sobre a cabeça e sobre os pés das suas ovelhas. E trazendo para os dias de hoje não é diferente nem na minha e nem na sua vida. Nós viemos para cá aos domingos, alguns irmãos vêm aos sábados para cá, para orar, para se consagrar, para clamar. O pastor, a esposa do pastor já vem há não sei quantos anos aqui, ininterrupto para fazer um clamor. Coisas que muitas das vezes eu não estou vendo e você não está vendo. Mas o Senhor está vendo. É muito fácil eu ser crente aqui na presença de vocês. Nós temos que ser crente em toda a nossa maneira de viver. Dentro e fora do templo. O que o Senhor pede de mim e de você não é muita coisa. É só posicionamento. A palavra ela vem nos ensinando há muito tempo. Se você for parar e analisar, todos os cultos que estão sendo ministrados aqui, não só por mim, não estou falando só por mim, estou falando a palavra que eu trago, a palavra que o presbítero Marcelo traz, a palavra devocional que o irmão Antônio traz, a palavra que a irmã Norma traz, uma saudação que o pastor dá. Só fala de correção, posicionamento e fé. E se a gente for para analisar, o nosso pastor, ele tem colocado o azeite sobre a nossa cabeça e sobre os nossos pés. Glória a Jesus. Todos os domingos. Aleluia. Azeite sobre a cabeça e sobre os pés. Por que Davi fazia isso? Para que as cobras no vale da sombra da morte não picassem as suas poucas ovelhas. Aleluia. Porque se tentasse picar num local que não tinha lã, como é que uma cobra vai picar num bolo de lã? Não tem como, né? Mas aonde está sem lã, se a cobra vir tentar picar, ela não vai conseguir porque está ungido, está com óleo. E assim Davi fazia com as poucas ovelhas de seu pai. E não é diferente. O Senhor tem nos dado da água da vida. Coloca aí, Vitor, para mim, por favor. João 4, Evangelho de João. 4,14. Olha o que diz. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. E por que a gente está sempre sentindo sede? Por que a gente está sempre sentindo sede? A gente tem a fonte que é Jesus. O culto começa em casa. O culto não começa aqui. Como é que você tem se posicionado diante do Senhor dentro do seu lar? O que o Senhor quer de mim, de você é tão pouco.
O Senhor não quer de mim, de você, irmão, que você sacrifique. O sacrifício já foi feito há mais de 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. O que o Senhor quer de mim, de você, é só obediência, irmão. Posicionamento. É coisa simples, irmão. Você ir pela manhã, levantar, fazer tua vida devocional, é igual escovar dente e lavar os rostos. Quando acorda pela manhã. É a mesma coisa, irmão. Levantou, vai no banheiro, escova os dentes, tem que tomar um banho, toma um banho, volta, faz a tua devocional, lê uma palavra, faz uma oração e segue avante o seu trabalho, a sua labuta diária. Vai com o pensamento no céu. São coisas tão simples. Mas muitas das vezes, irmão, nós nos afastamos da fonte da água viva, que é Jesus. Por coisas tão banais, muitas das vezes em algumas conversas fiadas que muitas das vezes não acrescentam em nada na nossa vida. Uns papos ruins que não acrescentam em nada, não somam em nada, não te edificam em nada. E nós vai nos deixando levar e acabamos perdendo o contato com a fonte de água viva que é Jesus. Coloca lá para mim, Vitor. No Evangelho de João ainda. 6, 35 e 48. Põe no 35. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Você crê ou não crê? Acredita ou não acredita? Irmão Antônio trouxe uma palavra aqui, categórica. Sadraque, Mesaque e Abednego, diante da estátua. Tem que se dobrar. Todo mundo. Quantos judeus tinha lá que se dobrou diante da estátua? Um montão. Que vieram como cativo. Hein? E os três? Não vamos dobrar não. Pode me jogar lá na fornalha. Isso é acreditar. Isso é crer. Isso é ter fé. Independente. Pode tirar minha vida. Mas eu não me dobro. Está disposto a isso? Quantos estão dispostos nesse século que nós estamos vivendo? Não precisa nem de muita coisa, irmão. Do patrão falar que vai dar um negocinho, você já se abre todo. Já nega Jesus. Só do cara falar assim: ó, irmão, faz isso, tu sabe que é ilegal. Faz isso aqui, irmão, que eu te dou uma ajudazinha ali. Não é assim? Agora imagina saber que vai ser jogado na fornalha de fogo e vai ser aquecido 7 vezes mais. Ih, não precisa nem falar nada, já estou me dobrando. Quando a palavra diz que ele está procurando verdadeiros adoradores, são esses verdadeiros adoradores, irmão. Independente de qualquer coisa, de fornalha de fogo, independente de ser escorraçado. E você fala: não, irmão, não posso. Não vou negar meu Cristo. Não, irmão, permaneço no caminho. Ah, irmão, então você não pode fazer parte da empresa. Fica com a tua empresa aí, rapaz. O que mais tem é trabalho pela Austrália e pelo mundo aí. Aleluia. Glória a Jesus. O que eu mais vejo nessa Austrália aqui, irmão, é crente se vendendo, se trocando sua primogenitura pelas lentilhas. É o que eu mais vejo, irmão. Eu falo sem medo de errar. Sem medo de errar. Principalmente, meu irmão, os brasileiros, infelizmente,
A gente tem a fonte da vida. A gente tem o pão da vida. E mesmo assim, irmão, muitas das vezes nós vacilamos com os nossos pés, com os nossos lábios, nos posicionamos de maneira errônea, ao qual não agrada ao Senhor. O Senhor tem coisas grandes para mim e para você, irmão. Aleluia. A palavra de Deus é o alimento que sustenta nossa vida. O povo de Deus, enquanto caminhava no deserto, recebia do Senhor todos os dias o maná. Aleluia. Faltou somente quando entraram na terra prometida. Eles comeram os frutos da terra. Então o parou de chover. Eles não estavam mais necessitados do maná. Enquanto estivermos caminhando nesta terra, simbolizada pelo deserto, precisamos nos alimentar diariamente como a palavra de Deus. Só quando chegarmos na Canaã celestial, poderemos comer o manjar na bolda dos cordeiros. Na bolda do cordeiro. Apocalipse 19, verso 7. Coloca aí para a gente ler. Enquanto estiver nessa terra aqui, irmão, Apocalipse 19, 7. Enquanto estivermos nessa terra, irmão, Aleluia. você querendo ou não, essa terra simboliza o deserto. Aí vou viver então a vida toda no deserto? Ô irmão, 19, 7. Vamos viver então a vida toda no deserto? Depende de como você vai se comportar no deserto, irmão. Hein? Depende do meu e do seu comportamento no deserto. Porque enquanto nós estivermos nessa terra aqui, nós estamos para lutar, para que nós venhamos, a Bíblia fala, persevera até o fim, te dar-te a coroa da vida. Nós estamos nessa terra numa jornada, numa caminhada, para que nós venhamos morar no céu. Agora, cabe a você acreditar ou não. Eu acredito ainda que tem crente que nem acredita mais que o céu existe. Mas eu acredito. Olha o que diz a palavra. Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Aleluia. Bota o 9 para mim. E disse-me, escreve bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu creio, irmão. Eu creio. Eu creio no novo céu e na nova terra. Amém. Se você quiser ficar, pode ficar, irmão, mas eu não quero, irmão. Imagina você lutar, você perseverar a vida toda, chegar no final, você vacilar com seus pés, irmão. E perder o céu por pouca coisa. Hein? A Bíblia fala, irmão, buscar o reino do céu, a sua justiça e as demais coisas o Senhor acrescenta. E o Senhor acrescenta mesmo, irmão. O Senhor não deixa faltar nada. Eu sou prova viva disso, irmão. Eu estou falando daquilo que eu vivo. Não estou falando daquilo que me contaram. Não é testemunho mentiroso não, irmão. Estou falando de coisas que eu já vivi.
Já passei por certas situações de falar assim, meu Deus, e agora, Senhor? 2015, quando eu voltei da África, eu falei, caramba, peguei um dinheiro, paguei o que tinha que pagar, mas tinha uma prestação que eu tinha me esquecido e tinha que pagar. Eu falei, Senhor, eu fui socorrer uma pessoa numa rua, que era atrás da minha rua, morava na 5, fui na 6 socorrer essa pessoa. Quando eu voltei, quando eu entrei pelo beco, eu me lembrei da dívida. Eu não me lembrava. Falei, Jesus, o que é isso? O que eu vou fazer? Cheguei em casa, dobrei meu joelho, clamei ao Senhor. Daqui a pouco meu telefone toca. Na época era o Nextel. Eu atendi. Alô? Quem é que está falando? Ô Carlos, tudo bom? Falei, tudo bom. Quem é que está falando? Pastor Fabiano, Carlos. Falei, conheço não. Não me lembrava, já tinha passado um ano. Pastor Fabiano, Carlos, daqui da Angola. Meu irmão, eu estava aqui em oração e o Senhor mandou te pedir o número da sua conta e te enviar uma quantia. Falei, não, pastor, não precisa. Deus, ele mente, meu irmão. Hein? Deus, ele engana. Qual foi o dia que o nosso Deus se enganou, irmão? Manda o número da conta. Mandei o número da conta. E o pastor mandou exato o valor da dívida que eu precisava pagar. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Isso é confiança, irmão. E o Senhor quer que a gente só confie nele. Aleluia. E muitas das vezes, irmãos, num piscar de olhos, nós desviamos o nosso olhar e deixamos entrar a dúvida dentro de nós. Será? Não é será. Eu tenho certeza. Eu confio. Amém. Eu acredito. Amém. Nós vamos vencer. Eu acredito, Jesus. Tem as adversidades daqui. O Senhor nunca deixou faltar o pão, irmão. Glória. Ou nós vamos nos posicionar igual o povo de Israel. Viu o povo de Israel? Glória. Saiu do Egito, chegou na beira do Mar Vermelho. Ô Moisés, não tinha sepulcro no Egito? Vamos morrer aqui? Ô irmão, Aleluia. depois de tudo que eles viram, as pragas que foram lançadas sobre o Egito, Glória. aí começou, atravessou o Mar Vermelho e virou festa. Miriam pegou até o pandeiro para tocar o pandeiro, né? Aí depois começou. Ô Moisés, Aleluia. você trouxe nós de lá do Egito para morrer de fome no deserto? Que saudade do pão do Egito, que saudade, Moisés. Hein? Aí Deus pega e fala com aquele... Moisés, reúne o povo aí. Vou mandar o maná para esse povo. E Deus manda o maná, Deus manda a carne, Deus manda a codorna. Aí o povo depois começa a reclamar, Moisés, codorna todo dia, maná todo dia, Moisés. Muitas das vezes nós nos posicionamos assim. Temos tudo e reclamamos de barriga cheia. Temos tudo e reclamamos de barriga cheia. Glória a Jesus. A gente dá risada do povo de Israel, né? Mas nós nos posicionamos assim de vez em quando, irmão. Hein? A gente se liga. Oh, me perdoa, Senhor. Ei, muito obrigado, Jesus. Mas muitas das vezes nos posicionamos assim. Glória a Jesus. Para você ver como é que o povo é. Olha o que a palavra de Deus diz. O maná só parou de descer depois que eles entraram na terra prometida e comeram do fruto da terra. Que coisa maravilhosa. Mas mesmo assim o povo reclamava. Glória a Jesus. Se você for ver lá no livro de Números, eu estava dando uma meditada hoje de manhã, Glória a Jesus. estou vendo em Números que o povo, que Moisés pega e separa 12 espias para ir ver a terra. Teve um deles que queriam, sabe o quê? Arrumar um líder para voltar para o Egito. Olha a cabeça do povo. Depois de tudo que passou, 40 anos no deserto por causa da desobediência, queria arrumar um líder, porque a terra tinha gigante, para liderar
Deus. Nós, irmãos, não podemos deixar o fogo do Espírito se apagar dentro de nós. Aleluia. O fogo simboliza, o fogo é símbolo de luz, força, energia e calor e vida do Espírito Santo. Como o fogo vai se apagando quando falta lenha para realizar o culto? O sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã. Aleluia. A oração é como a lenha e mantém acesa esta chama no coração. A igreja é a lareira. Quando nós não oramos, sexta-feira, foi sexta-feira, eu falei com a minha filha gosta muito de ler. Eu ensinei a ela a ler que é bom, ler é bom. Hoje eu estou meio relaxado, mas ela seguiu. Ler que é bom, vai lendo. Ela estava falando comigo, ô pai, eu leio livros aqui grossos de viajo na leitura. Eu falei, tu viaja aí na leitura, a polícia não invade, não tem troca de tiro, é ou não é? Cachorro não late, o vizinho não bota música alta, é verdade ou é mentira? Ela é, mas quando eu vou ler a Bíblia, eu não consigo. Eu falei, minha filha, porque a Bíblia não é um livro para ler, a Bíblia é um livro para você meditar. Glória a Jesus. E Satanás sabe que a Bíblia é a bússola. Aleluia. Quando você começa a ler, dá sono, o telefone toca, o cachorro grita, o bebê chora. Hein? É batalha, irmão. É uma luta quando você quer meditar na palavra. É verdade ou é mentira? Muitas das vezes a mulher te chama, fulano, vem aqui cortar um negócio aqui. Nem sabia que você estava lá meditando. Não é? Ah, desculpa, eu não sabia que você estava meditando, né, missionário aqui? Hein? Ou seja, é uma luta. Eu falei para ela, Tainá, não deixa de orar. Eu não estou falando com você sobre religião. Estou falando de você, estou falando para você do Deus que tudo pode. Você pode estudar, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não se render aos pés do Senhor, nada acontece. A gente tem a chave da vida nas nossas mãos. Nós temos tudo nas nossas mãos. O Senhor já nos deu tudo. Você, o teu filho te pedindo alguma coisa, você daria alguma coisa ruim para o seu filho? Imagina o Senhor para mim e para você. Hein? Ele vai te dar coisas melhores. Esses dias eu ministrei uma palavra. Eu estava até meditando em outro livro. Numa live que a gente tem. Já tem há 4 anos essa live. E eu em casa. Aí a benção fala, o presbítero está em casa. Eu não gosto nem que fale. Eu prefiro ficar quietinho ouvindo. E eu ministrei uma palavra. Eu estava estudando o livro eu estava estudando o livro de Timóteo, 1º e 2º Timóteo. Eu estava fazendo uma literatura ali, tentando extrair alguma coisa dessa palavra de Timóteo, da passagem de Timóteo, quando Paulo vai falar com Timóteo. E eu falei,
Tem coisa boa aqui. Tem umas palavras reveladas aqui do Senhor. Mas acabou que chegou no final, entramos na live. Eu falei, pô, vou trazer uma saudação aqui se eu tiver oportunidade no livro de Timóteo. É o que eu falo, a gente tem que estar atento ao que o Espírito Santo de Deus vai falar. No meu e no seu coração. Às vezes, muitas das vezes, o Senhor não vai falar aquilo que você quer ouvir, irmão. Ele vai falar aquilo que você precisa ouvir. Aí, o irmão falou assim, ô missionário Valquírio, o presbítero Carlos está aí? Ah, tá aqui sim. Fala para ele, pergunta ele se ele pode trazer uma palavra. Meu irmão, eu vou falar que não. É responsabilidade. Ah, foi o irmão que falou. Não, foi o irmão que falou, não. Foi Deus que mandou. Deus colocou as palavras na boca dele para ele me convidar. Então, se ele me convidou, a responsabilidade é minha. Falei, Jesus, quando eu fui abrir, né, carta de Paulo ao Timóteo, Deus fala assim, vai lá em Jeremias 18. Quando fala Jeremias 18, ninguém quer ouvir, irmão. Hein? Ah, é correção. Mas só que nós estamos na mão do olheiro todos os dias. Isso é que as pessoas não conseguem entender. Coisa boa é estar na mão do olheiro todos os dias. Porque quando o vaso vai mexer, vai dar um problema. O olheiro já, opa, vamos mexer aqui, vamos consertar aqui. Coisa boa é estar na mão do olheiro. Mas só que essa palavra está rendendo, irmão. Tem pessoas que não aceitam, irmão, a correção do pai. Mas aí isso não é problema meu. Né? Aí no outro dia a irmã entrou. Querendo ou não, você como pregador do evangelho, você ministrando, você entristece. Hein? Porque a palavra não é sua. Aí o irmão veio, trouxe outra palavra em Jeremias, o outro trouxe outra palavra. Eu falei com a missionária, falei, rapaz, de onde esse povo tira essas palavras bonitas de dentro do livro? Deus só me dá palavra dura, coisa pesada, irmão. Aí no outro dia, a irmã veio ministrando. Irmão. Falei, poxa, Senhor, muito obrigado, o Senhor me justificou. A irmã vem quebrando, mas quebrando tudo. Falei, Jesus. Aí hoje entramos de novo. O irmão vem quebrando tudo de novo. Eu pensei que minha palavra fosse pesada. O irmão vai falando sobre a casa de Eli, ministrando sobre Hófni e Finéias. O que os filhos de Eli estavam fazendo, e Eli estava fazendo vista grossa. Imagina. Hein? Então, irmãos, que o Senhor possa nos corrigir, para que nós possamos, estarmos na boca do Cordeiro. Ou você acha que é satisfatório para mim? Não, eu entrei, o Marcelo não entrou. Cara, não é satisfatório para mim, não. E a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. Como o presbítero Marcelo diz, eu sou só o carteiro, irmão. Hein? Eu não quero ir sozinho. Eu quero estar lá, quero encontrar o pastor. Eu quero encontrar a irmã Tereza, o irmão Antônio, a missionária. Cada um que está aqui, irmão. Aleluia. Fala assim, caramba, lutamos e conseguimos, vencemos. Hoje nós estamos aqui. Não troque, irmão, os embaraços desse mundo pela eternidade. Não troque os embaraços desse mundo pela eternidade que nos espera. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Oh, glória a Jesus. Amém.